Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aula de inglês da Escola José Maria Falcão. Hoje nós estamos trazendo para vocês o conteúdo da First Conditional, a primeira condicional ou condicional de estilo 1. Ok, para iniciar a falar sobre o conteúdo da First Conditional, primeiramente a gente vai olhar na timeline como é que funciona as duas orações, né, da separação dessa condicional. A gente sabe que toda condicional ela possui duas orações. Né, uma que vai ser a nossa condição, chamada de causa, né, de clause, e temos a outra que é a consequência, chamada de result, que é o resultado dessa condição. Né? Lembrando que a gente tem essas duas orações e já a gente fala sobre estrutura, porque estrutura de condicional, todas elas seguem o mesmo padrão. Então, vamos lá para a definition. The first conditional, also called conditional type 1, is a structure used for talking about possibilities in the present or in the future. Ou seja, a gente está falando aqui que a primeira condicional, né, que ela também é chamada de condicional de tipo 1, essa estrutura ela fala de possibilidades que possam acontecer tanto no presente quanto no futuro, né? Então, é importante que hoje ainda alguma coisa pode acontecer depois, né? Então, a gente tem possibilidades reais de algo que pode acontecer, né? Eu tenho certeza? Não. Por eu não ter essa certeza de que isso realmente vai acontecer, porque é uma possibilidade, a gente vai utilizar o tempo do futuro simples na nossa consequência, ou no nosso resultado. Exatamente, porque quando eu uso o will, significa então que eu tenho um futuro incerto. Ele pode acontecer ou não, então é uma possibilidade, certo? Então vamos lá. Primeiramente, quando eu olho para a nossa língua, a gente vai olhar aqui para a nossa linha do tempo, a gente percebe que a condição ou a causa, ela aponta para o presente, certo? Então, onde eu tiver a minha condição, eu vou usar o tempo do present simple, assim como na zero conditional, a gente usava o tempo do present simple, só que em ambas as orações. Dessa vez, a gente vai usar o tempo do present simple apenas na condição. Onde é que eu vou utilizar? Onde eu encontrar a partícula if, eu vou usar o tempo do present simple tense. Na outra oração, que é o resultado, que está apontando para onde? Ó, para o futuro. Então, eu vou estar usando o future simple tense. Eu vou estar usando o futuro com o will. Basta usar o futuro, o auxiliar o will, mais a base form de o verbo principal, que você terá um verbo no futuro. Olha só como vai ficar mais fácil. Dessa forma, você vai se preocupar mais com a oração, né, da condição, onde você vai precisar saber se vai flexionar ou não o verbo no present simple tense, com S, S, I, ES. Se você vai utilizar na forma negativa, utilizando o verbo auxiliar don't ou doesn't, né, mais o verbo principal, você vai se preocupar com esse tipo de flexão apenas na condição. Porque na consequência, basta usar o auxiliar will, né, mais a base form do verbo principal. Né? Então, basta utilizar esse auxiliar, vai estar tudo pronto. Se for na negativa, é o will mais not, a gente vai ver já na estrutura como é fácil esse conteúdo. Vamos lá. Falando de structure, de estrutura, em si, a gente sabe que toda condicional ela tem duas orações. Importante saber que não há a obrigatoriedade de começar pela condição e depois vir a consequência, por isso a gente tem as duas setas de mão, né, indo e voltando. Que a gente também pode começar do resultado para a condição, mas é importante, se eu começar pela condição, pelo if, né, vai ter que ter vírgula, certo? Agora, quando eu começar daqui para cá, não precisa ter vírgula, certo? Então, outra coisa, onde eu encontrar o if, eu vou aplicar o tempo do present simple tense, certo? Vou aplicar o tempo do presente. E onde for a outra oração que não tem o if, você vai fazer o tempo do futuro simples, ou seja, vai colocar o will mais a base form. Se for na negativa, pode ser só o won't mais a base form, ou se preferir separado, o will not mais a base form. Então, facilita a first conditional, porque ela vem tratar exatamente de coisas que são possíveis no presente ou no futuro. Aqui embaixo nós temos mais uma vez aqui a definição, né? The first conditional is used to talk about things which are possible in the present or the future. Então, a gente está falando sobre coisas que podem ser possíveis tanto no presente quanto no futuro. Por isso é importante, então, perceber que a oração que tem o if
sempre vai aplicar o tempo do presente simples, ou seja, todas aquelas regrinhas lá de flexão, se for o verbo to be, eu vou usar am, is ou are. Se for qualquer outro verbo, eu vou ter que usar esse verbo de acordo com o sujeito. Né? Se for he, she ou it, o verbo vai flexionar com s, es ou is. Né? Se for qualquer outro, o verbo fica na base form. Então, todas aquelas regrinhas que a gente já viu do present simple tense e também vimos durante a apresentação do conteúdo da zero conditional, você aplica aqui apenas no if. Na outra oração que não possui o if, você vai aplicar o tempo do future simple tense. Indo diretamente para a regra agora, a regra afirmativa, nós temos aqui, né, bem esmiuçada, que é a regra mais detalhada da clause, né, da nossa condição. A clause sempre vai ser onde tiver o if, onde eu vou ter o if mais sujeito, o verbo com suas flexões de s, s ou is, caso seja um verbo que não seja o verbo to be, né? E o complemento, aplicado aqui o tempo do present simple tense. E o resultado, só esmiuçando e também detalhando mais a regra, você vai estar aqui detalhando que você vai transformar este verbo para o futuro, utilizando o auxiliar will antes dele. E esse BF aqui significa base form. Então, eu tenho aqui o sujeito, mais o auxiliar, o will, e o verbo principal que estará na base form. E o complemento também. Então, o tempo do futuro será aplicado exatamente aqui no resultado. Aqui embaixo, no quadrinho, o que a gente tem aqui? Ó? A first conditional sentence consists of two clauses, an if clause and a main clause. Então, a gente tem duas orações, como ele está sendo explicado aí, isso aqui já é comum para vocês, onde a gente vai ter a condição, né, a oração da condição, e uma outra oração principal, que seria a do resultado, né, o que vai acontecer. Então, na if clause, eu tenho aqui, ó, if you study hard, se você estudar duro, muito, né, aí tem aqui já a vírgula, né, ó, o que pode acontecer, ó, se você estudar muito agora, se você estudar duro agora, you will pass the test, ó, will, mais um verbo na base form, ó, você passará na prova, passará no teste. Então, é óbvio, se agora eu estudo duro, eu posso passar na prova, obviamente, né, é um resultado possível, não quer dizer que ele seja obrigatório, então, é um resultado extremamente possível, se você estudar muito agora, você vai passar no teste. Ok? Aí aqui a gente tem em seguida mais uma explicação. If the if clause comes first, a comma is usually used. If the if clause comes second, there is no need for a comma. O que ele está falando aqui? Se essa sentença, essa frase da condição vier por primeiro, você normalmente ou geralmente ou deve utilizar essa vírgula. Quando ela vem por segundo, não há necessidade nenhuma de utilizar a vírgula, the comma. Não, só voltando aqui rapidinho, eu esqueci de falar. Agora a gente viu o mesmo exemplo, né, trocado, né, começando pela consequência. Nós temos aqui embaixo, ó, you will pass the test. Veja, aqui é a oração que não tem o if, por isso eu vou usar o futuro, will pass, certo? If you study hard, só que nesse caso agora não precisa mais estar utilizando a vírgula, ó. You will pass the test if you study hard, certo? Você passará na prova se você estudar duro, né? Então, basta utilizar aqui o will mais um verbo na base form, a gente faz a consequência no futuro. Ok? Bem simples mesmo esse conteúdo. Forma negativa. Lembrando sempre que não é obrigatório que as duas orações sejam negativas simultaneamente. Elas podem acontecer, porém não é obrigatório que as duas sejam. Eu posso ter apenas uma das orações com a negatividade para poder traduzir essa frase como negativa, tá bom? Então, é importante saber que não é obrigatório as duas serem, mas se forem, seria nesse formato. Eu tenho o if, né, na condição, eu vou ter o presente simples, depois do sujeito. Se for o verbo to be, vai ser apenas o verbo to be, mais o not, am not, is not ou are not. Se for qualquer outro verbo que não seja o verbo to be, a gente faz o quê? Usa o verbo auxiliar, don't or doesn't, depende de quem, do sujeito, né? Mais o verbo que estará na base form, porque você está usando o verbo auxiliar. Na outra oração do resultado, aí agora a gente pode utilizar apenas o want mais o verbo na base form. Se preferir não abreviar o will com not, você pode deixar separado, certo? Will not, mais o verbo na base form está feito futuro na forma negativa. Ok? Lembrando sempre que o will é um verbo modal,
Por esse motivo é que o próximo verbo ele fica na base form. E todo verbo modal, que é conhecido por ser verbo anômalo ou defectivo em português, são aqueles que não possuem conjugação regular. E por eles não possuírem essa conjugação regular, obviamente que o verbo a seguir também não será conjugado, porque ele está na frente como verbo auxiliar, né? Então, esse verbo, o will, ele é um verbo modal e também ele é o nosso auxiliar do futuro. E assim facilitando a nossa vida, porque o verbo fica na base form, o verbo principal. Aí a gente tem aqui alguns exemplos, né? If she, aí eu tinha que fazer o verbo to read na forma negativa para she, né? Olha só, encontrei o if, no if eu vou aplicar o presente simples, como é a forma negativa de um verbo que não é o verbo to be, eu tenho que usar quem? O verbo auxiliar. Para she eu uso doesn't. E o verbo principal fica na base form. Então, doesn't read. Certo? Do outro lado, olha só. É para fazer a forma negativa do verbo pass. Mas, por se tratar da primeira condicional, então tem que colocar no futuro negativo do verbo pass. Porque o presente já foi aplicado onde tem um if. Então, nos sobrou a oração do resultado. Ou seja, eu tenho que colocar no futuro. Futuro negativo. Eu posso usar apenas o won't, pass, ou se preferir, você coloca o will not e o verbo pass na sua base form, ok? Basicamente é isso para fazer a forma negativa. No segundo exemplo, temos aqui, if Dick, aí eu tenho aqui, olha só, o verbo to buy na forma negativa para o if. Se é o if, eu vou apresentar aqui o tempo do present simple tense. Como Dick seria a terceira pessoa do singular, então, eu uso doesn't mais uma vez e o verbo buy na sua base form. Então, negação do verbo to buy para a terceira pessoa. Do outro lado, eu tenho que usar o quê? O futuro simples do verbo que está na forma afirmativa agora. Olha só. Lembrando, aqui é a primeira condicional. Não vão confundir com a zero condicional, que era para colocar am, is ou are. Se tratando de futuro, é o will... mais a base form do verbo. Qual é o verbo? É o verbo to be. Como é a base form dele? Be. Então, é will be. Muitos alunos erram essa forma. Estatisticamente, é uma das formas que os alunos mais erram é fazer o futuro do verbo to be. É o will be. Isso mesmo, certo? Não esqueça. E como seria o verbo to be na negativa do futuro? Won't be ou will not be. Certo? Aqui o verbo to be ele não vai se flexionar no futuro, porque ele tem um auxiliar para isso, certo? Ele se flexiona onde? No presente e no passado. Ele se transforma em am, is ou are, no passado ele se transforma em was and were. Então, fiquem muito atentos a isso, certo? Se for a oração do resultado, tem que estar no futuro. Independente de qual seja o verbo, é o will mais a base form, negativa, won't mais a base form. Bom, aqui nós temos aqui mais alguns exemplos, e inclusive nós temos aqui a explicação de alguns aqui, certo? Para que depois, quando vocês pegarem o material explicativo, dê uma olhadinha melhor. Nós temos aqui, ó, if it is sunny, ó, it is, presente, do verbo to be, ó, it is sunny, we will go to the park. Aí a explicação está dizendo, maybe it will be sunny, that's possible. Ele está dizendo que talvez, né, esteja ensolarado, é possível. Pode também não ser, né? Ó, se tiver ensolarado, nós vamos ao parque, nós iremos ao parque. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja ensolarado. Tudo isso, dependendo dessa condição, a gente vai ao parque, porque é uma possibilidade, ok? Paula, will be sad if Juan leaves. Juan. Maybe Juan will leave. That's possible. Né? Se o Juan se for, é possível que ele vá, né? Que ele saia, que ele se vá. Mas isso é uma possibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não. If you cook the supper, I'll wash the dish. Or maybe you will cook the supper. That's possible. Então, a gente fala sobre possibilidades reais. Não quer dizer que sejam obrigatórias a acontecer. Então, a primeira condicional, ela se trata disso, de possibilidades reais sobre presente e futuro, que possam vir a acontecer, certo? Então, nós temos aqui outros exemplos para vocês darem uma olhada aqui sobre flexão de verbos. Aqui, ó, terceira pessoa, if it rains, I won't go to the park. Né? Nós temos outros exemplos aqui com with clause, o resultado, para vocês poderem analisarem bem direitinho
esses exemplos em relação ao force conditional. Lembrando que qualquer exercício que for passado de condicional, você pode transformar na outra condicional. Por quê? Só vai mudar o quê? O tempo verbal que for aplicado em cada condição e consequência. Se você fizer essa combinação adequada, você vai fazendo cada condicionalzinha de acordo com as regras, né? A zero condicional, presente, presente. Primeira condicional, presente e futuro. Aí a gente vai vir com a segunda condicional, que vai vir com passado e subjuntivo. Terceira condicional, que é com passado perfeito e subjuntivo perfeito. Então, basicamente, só há a mudança do tempo verbal, né? Estrutura é a mesma, segue os mesmos padrões, né? De regras e de instruções de como resolver uma condicional. O que vai mudar apenas o tempo verbal entre elas. Aqui eu trouxe para vocês um mini quiz. Agora eu quero que abram o microfone e digam para mim se você realmente entendeu alguma coisa da aula de hoje, se está claro. Vamos ver agora, né? O mini quiz está dizendo assim, ó. The first conditional is used if there is o quê? No possibility, little real possibility, a real possibility that the condition will happen. E agora? Qual seria a resposta correta? Está tudo em inglês aí. E aí? A primeira condicional utilizada se o quê? Se existe o quê? Nenhuma possibilidade, no possibility. Little real possibility, pouquíssimas possibilidades ou uma possibilidade real de acontecer. E aí? É o 3, é a terceira possibilidade. Essa aqui, uma real possibilidade. Com certeza. A possibilidade ela é real de acontecer. Ela não é obrigatória, mas ela é real que ela possa sim acontecer. Muito bem, show de bola. Obrigado pela resposta. Questão de número 2. Nós temos aqui, if we three will go with you. O que está faltando aqui para completar? É o were, é o are ou é o had been? Olha só, a gente tem aqui a questão do if, significa que aqui tem que aplicar quem? O present simple tense. De cara já elimina were e elimina o had been, né? Sobrou quem, ó? Olha que questão fácil, né? O are, né? If we are free, we'll go with you. Se nós estivermos livres, né? Nós iremos com vocês. Ok? Terceira, para vocês responderem agora. We will win, ó. Will win. Ó o if aqui, ó. Will win, if we, não sei o que, well enough. Qual é a resposta correta? Play, playing ou had played? Play, muito bem, Eve. Show de bola, olha aí. Bem facinho, né, esse conteúdo. Espero que tenham gostado, tenha ficado claro. Esse conteúdo ele é extremamente importante. As condicionais são conteúdos extremamente importantes do inglês, né, principalmente para concurso, certo? Então, espero que tenham conseguido absorver a aula de hoje. So, that's all for today, folks. Bye-bye. See you next class. That's it.